Muito bem, hoje é quarta-feira, né? Apesar de ser o segundo dia da semana, hoje é quarta-feira. Muito bem, vocês querem ler o que está escrito aí atrás, neste jornal da Folha de São Paulo, 1998? Governo eleva juros a 49,75. Ainda eram juros mansos. Anteriormente a isso eram juros mensais para tentar segurar dólar. Tá bem? Então é mais fácil fazer assim, ó, tá? Então, mas enquanto que isso tem a ver com commodities, tudo a ver com commodities, chegarei lá, certo? Hoje é um dia bastante interessante. Mas o que a gente consegue ler ali, né? Que o Banco Central anunciou às 22h25, lógico, eram horários assim, mercado para lá de fechado, né? Etc., que os juros foram aumentados de 29,75 para 49,75, 20 pontos percentuais assim, né? Para tentar interromper a saída de dólares, tá certo? Tá? E a taxa superior adotada durante a crise de outubro, que crise que a gente teve em outubro de 98? A crise da moratória da Rússia, tá certo? Então estudem, dê uma olhadinha lá atrás e vocês vão ver o que estrago que foi. São várias crises, né? E essa foi uma. Pegou o Brasil assim de jeito. Tá? Tanto que a gente está vendo aí um salto de 20 pontos percentuais numa única alteração de juros, tá certo? Com isso, as reservas internacionais recuaram para 53 bilhões contra 74 bilhões de dólares no início da crise. Significa a perda de 21 bilhões, o equivalente ao arrecado com a privatização do sistema Telebrás. Ó, que fantástico! Tá certo? Então você vendeu a Telebrás por 21 bilhões de dólares, dinheirinho considerável, e você perde ele assim no meio de uma crise. Precisa aumentar os juros para que esse dinheiro não vá embora. O real não se desvaloriza, já era real, em 94 já iniciou o real, tá? E para que segure esta situação que não foi fácil. Só para vocês terem uma ideia, hoje, né, são 350 bilhões de dólares que o Brasil tem de reservas. Então, uma diferença significativa quanto a isso. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar no preço das nossas commodities, no bate-papo de ontem, tá? Que nós vamos dar uma olhada sobre exportações. Então, deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei. Aqui, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Exportações. Tá? Então, primeira semana, tá? Primeira semana de setembro, exportações, setembro, tá? Então dia 8 de setembro, primeira semana, tá? Então vamos lá, carne bovina, recorde, tá? Não só desses anos, como é recorde. Então está indo embora a carne, tá certo? Carne de frango, que vinha, né, lá no meio, esse gráfico dessa vez está um pouquinho apertado demais, mas a gente via que ele andava mais no centro. A gente já pode ver que ele está começando a querer sair fora. Então a carne de frango também pode bater recorde de exportação. Aí o que a gente olha aqui? O suíno, né? O suíno já iniciou o ano totalmente fora, né, dos anos anteriores, fazendo uma curva e deve continuar nesse mesmo ritmo. Café até está aí sendo o segundo, terceiro ano, está quase dentro de uma média, né? A média seria um pouquinho mais para baixo, tá? Então o café vem se mantendo aí dentro de uma normalidade de exportação. Milho, dá uma olhada no milho, né? O milho começou muito mal o ano, esse aqui é o ano passado, esse aqui é esse ano, mas começou a fazer uma curva, né? Provavelmente não alcançará com certeza o ano passado, mas será o segundo ano dentro desses 2, 4, 6, 8, 9 anos, será o segundo ano com maior exportação. Agosto foi praticamente igual a setembro do ano passado, mas o projetado para esse ano já é 50%
superior a setembro do ano passado, né? Então, setembro do ano passado está aqui, vamos ver como que vai se comportar. Isso é uma projeção só da primeira semana, para ver se mantém esse ritmo, né? O açúcar também tem aí uma curva de alta, principalmente pela quebra, né? Acho que em alguns programas com o Bo Williams eu comentei sobre a quebra na Índia, e isso aí tem ajudado as destilarias, as usinas, né, que produzem etanol e açúcar, né, a exportar e segurar. Soja sem comentário, né? Está começando, a curva está começando a estabilizar, exatamente por não ter, né? A gente não vai conseguir manter esse ritmo de exportação por falta de soja. Não tem soja para exportar, tanto que as exportações americanas começaram a andar porque a China entrou firme, né? Etanol, a gente não tem operado etanol, mas enfim, etanol também está com exportação começando a querer se modificar essas exportações. Algodão também batendo recorde de exportação, né? O ano passado foi um ano bom de exportação. 2018 foi um ano ruim, porque foi o ano que iniciou, principalmente por aqui, né? Onde deveria ter um aumento de exportação, foi onde se iniciou o conflito da China com os Estados Unidos, em julho, né? Farelo de soja acompanha a soja também, né? Mesmo ritmo, muito forte também. Minério de ferro não vai bem, né? Não está indo bem, não deslancha, mas está aí entre o terceiro menos pior ano, né? O alumínio a gente nem comenta aqui o alumínio, tá certo? E é essa que eu queria que a gente olhasse. Bom, então vamos lá. Se a gente tem uma exportação forte, porque a gente tem um dólar que está ficando fraco. Opa, o real que está fraco. Fala bobagem. Tá? Aí a gente tem um baita de uma exportação. Então você viu aí o número de exportação. Agora eu vou ler um outro número para vocês que eu separei aqui. Um outro número. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho e já volto no dólar ali. Tá? Produção de grãos para alimento no mundo. 2,230 bilhões de toneladas. É um monte, né? Consumo. 2,222 bilhões de toneladas. Apesar de a gente ter aumentado em 9% a nossa produção, a gente também aumentou o consumo. Então tem um saldo aí de 80 bilhões de toneladas. É um monte. Não é um monte. É pouco. Infelizmente é pouco, porque aqui ainda não dá para saber qual é a distribuição entre soja, trigo, milho e outros, feijão, arroz, etc. Tá? E se a gente dividir no consumo, a gente percebe que não são muitos meses de consumo. Tá? Então, se você pegar 2,222, 12 e divide, você está falando em consumir 185. Você tem 80, e você não tem reserva para um mês. Tá? Outro problema que a gente está vendo é a seca no Mediterrâneo, pegando a Ucrânia em cheio, né? Mediterrâneo, Mar Morto, tá? Então, a Ucrânia está sofrendo uma seca severa, que é o grande produtor de trigo, grande produtor de milho, tá? É um concorrente nas exportações brasileiras. A gente está tendo esse problema. Então, vamos voltar aqui no nosso dólar. Tá? O nosso real extremamente desvalorizado. Essa semana passada, está fechando aí uma terceira semana, ainda temos mais 2 dias pela frente para fechar a semana, em que a gente tem uma desvalorização, porém ainda valores acima aí de 5,20. Tá? Se nós temos um real desvalorizado, nossos produtos em dólar ficam baratos, a gente exporta, acabei de mostrar aí, recordes e recordes de exportação. Existe uma necessidade, uma demanda mundial para isso. Não sei por que isso aqui está aberto. Tá? Existe aí uma demanda, uma necessidade mundial de consumir, principalmente da Ásia. Assista o programa de ontem, você vai ver os números que eu coloquei lá. E então a gente vê
o governo aí se debatendo em relação à inflação dos alimentos. A carne subindo de preço, arroz subindo de preço, feijão já normalmente é caro, carne, arroz, feijão, soja, né? Tem até uma imagem que eu ia pegar aqui, não vai dar para ver, que a gente fala 5 litros de 5 embalagens, não é litro, porque o óleo não é litro, né? Mas 5 embalagens de óleo por cliente. Então a gente começa a ver algumas coisas um pouco assustadoras. E o governo dizendo que não vai faltar, que vai fazer, que vai tirar imposto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas não vai fazer intervenção nenhuma, não vai fazer congelamento, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Acho que nem tem cabimento nos dias de hoje a gente falar isso. Então o que sobra para o governo fazer o dólar voltar, tá, a níveis mais civilizados para o país, né? Então você vê um dólar voltar, ter uma queda, né, aqui de pelo menos um real, né, voltar aqui a 4,20, sair de 5,20, voltar a 4,20, para que nossos produtos não tenham uma capacidade competitiva de preços lá fora e reduza nossas exportações, para que nós possamos abastecer o mercado interno com preços mais baixos. Então, se a gente estudar a história do Brasil, a gente vai descobrir que isso vai acabar numa tragédia, provavelmente, né, descontrolada, se realmente for o caminho que a gente vai tomar. Outro fator, né, bastante importante, coloquei ontem, no vídeo de ontem, né, a possibilidade da entrada de um frio extremo, meio fora de época, tá, nos Estados Unidos, mas que eu não sei quanto isso pegaria as regiões produtoras e a que ponto isso iria prejudicar a produção. Ainda não sei, não tem esse resultado. Aqui são fotos de Denver, né? Denver é ali nas Montanhas Rochosas, então não é uma situação assim que a gente possa dizer que venha prejudicar qualquer região, né? Mas não existe tempo maluco, mas isso foi maluquice, né? Isso é o que diz um meteorologista americano em relação a isso. Então o que a gente vê aqui, as fotos do mesmo lugar, tá? Aqui de manhã tá laranja assim, porque era o céu de lá, tá, não só o oeste americano está todo tomado por fumaça, uma coisa horrível, queimando tudo, né? E a temperatura era de 33 graus, né? Aqui, após a nevasca, onde a temperatura veio para 2 graus. Isso aqui foi de manhã, isso aqui foi à tarde. Então, ver como que é a situação do clima, né? Então está aqui, né? Esse aqui é um avião chegando no aeroporto, né? Então ele comenta aqui, né? Grandes incêndios deixam o céu laranja no estado americano do Colorado, né? Voo perto de Denver, né? Onde foi registrada aqui uma piada, né? Do bonequinho de neve. E aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr o som para vocês. Não sei se vai. Opa, Então é aí onde neve em setembro no Colorado, né? Conhece it, tá certo? Bom, e aqui os caras eram a equipe que estava combatendo os incêndios, né? E de repente são pegos por essa situação em poucas horas de mudança. Então, depois, se vocês quiserem observar, deixa eu tirar o som daqui. Se vocês quiserem ver isso, entra aqui, ó, no Metsul, tem lá, é só observar, tá? Então, bastante interessante, mas bastante preocupante, porque o clima não está bom, né? Agora estão falando em laninha para o nosso verão. Então, isso pode ser bom em algumas regiões e pode ser muito ruim em outras regiões. Então, a gente já não tem aí uma situação tranquila, né? Tivemos aí 3, 4 anos muito bons de clima. Agora o ano passado já não foi muito bom. Esse ano
não sabemos ainda se será, já estão atrasados os plantios no Paraná. Então, voltando aqui ao nosso dólar, né? No momento, sem intervenção, sem nenhuma situação assim mais grave, né? Uma tomada de decisão mais grave do governo, a única coisa que eu vejo é usar os 350 bilhões de dólares que o Brasil tem para tentar trazer esse dólar a preços, uma valorização do real, né? No mínimo em 1,20, para que ele volte na casa dos R$ reais por dólar, ou até menos, se tiver capacidade e conseguir comprovar que isso é viável. Para quê? Para que a gente não veja, né, os nossos preços dos futuros subirem, porque aí você conseguiria combater a inflação, né? Isso não deixa de ser uma maneira a gente combater a inflação, tá? E aí você conseguir derrubar esses preços, né? Para mim ainda está formando um pivô aqui no semanal e essa reversão ainda não aconteceu. Vamos ver se vai realmente fechar essa semana dessa maneira para a gente ver uma reversão para queda. Mas, né, todo mundo com medo. Esse é o CCMU, difícil da gente falar nele, porque realmente ele vamos voltar aqui na outra tela. Ele teve 2.600 negócios hoje, contra praticamente 6.000 negócios 5.935 negócios do X, né? E acho que meu telefone tocou aqui no momento inadequado. Vamos tirar o som dele completamente. Então já, né, quase mais que o dobro já, né, de movimentos. Então a gente está enxergando isso. O F já ganhando bastante também, a 1.309. Mas hoje a gente viu uma realização, né? A gente vinha vindo aí uma retomada bem interessante de preços. Tivemos até abertura com gap e tudo, mas está voltando, está querendo voltar exatamente pelo medo da possibilidade do que esse governo faria. Mas o boi não se entregou, né? Porque o boi precisa ter boi, né? Se não tiver oferta de boi, a gente não vai... não adianta. Cara, o frigorífico não vai pagar, não tem boi. Né? Tem que pagar o pouco boi que ele encontrar, ele tem que pagar o que for possível, o que for preciso. Né? A gente tem aí uma falta de carne no mundo, né? Principalmente uma demanda forte da China, a gente precisa ter isso na mão aí para que possa acontecer. Então, teve essa realização, mas o lucro, como eu estava comentando aqui, ele tem um movimento bem menor, já está encerrando, né? Hoje é dia 9, aqui já começa a contagem dos 3 dias da média, né? 11, 14 e 15, aqui ele encerra, então realmente é só para quem está aí, só para a gente ter uma referência. Tá? Então aqui está, vamos pôr uns 60 minutos nisso, tá? Aqui está ontem, né? Ele abriu, fez esse cândalo gigantesco aí, né? Cândalo de muita força, né? Se manteve. Hoje ele fez uma correção nos 60 minutos, aí está namorando a média de 60, vamos ver, de 200, desculpa, aquela marrom de 200, tá? E aqui no diário também vem se mantendo. Então, apesar da queda de hoje, né, ele ainda está numa posição bastante interessante. Vamos ver se ele vai ter força para subir ou se realmente a gente vai ter uma oferta mais forte no mercado interno que vai derrubar esses preços. O problema é exatamente a inflação de consumo, né? Isso é que a gente vai ter que observar para ver como é que o governo vai conseguir fazer isso. Eu estava aqui na expectativa, né, da gente ter aqui um novo insight bar aqui no semanal do boi, para que a gente possa realmente entrar numa nova operação, tá certo? Eu não estava com o meu imã ligado, tá? Para a gente ver aí se isso vai acontecer ou não.
como aqui embaixo já aconteceu e foi muito bom. Então, esperar o próximo. BGIV, né? Rompeu os 245, ficou bastante interessante para pensar em, né, continuar posicionado, quem está posicionado, e o X rompeu os 248 aí, indo aí para os 249,20, né? Fechou aí num ponto bastante alto, bastante importante. Vamos prestar atenção. Café voltou na média de 50 no semanal, andou esfriando um pouco lá fora o café. Vamos ver como que ele vai se comportar. Soja continua subindo, não parou, né? Pelo contrário, gapzinho hoje aqui de alta, né? Exatamente pelas condições de lavoura nos Estados Unidos. Vamos ter esse mês aquele relatório mensal, né? Até para saber que dia que vai ser aquilo certinho, podemos dar uma pesquisada juntos aqui, que vai ser bem interessante. Ouro hoje deu uma esfriada porque ele acompanha o dólar, né? Fica interessante aí da gente observar. O DI 29, né? Depois dessa correção, mas também parece que se mantém numa alta. Vamos ver aqui se eu consigo achar a nossa... pode ser esse aqui mesmo. Vamos no USDA. Achei aqui na página do USDA. E vamos entrar nela, certo? E vamos ver. Manter isso em inglês. Nós estamos no mês de setembro. Vamos ver o que a gente tem aqui. Progresso da colheita. Deixa isso em inglês, é mais fácil. É amanhã. É sexta-feira, desculpa. Tá? Vocês não estão vendo, né? Aqui. Tá? Ó, é esse aqui, ó. Tá? Esse é importante. Esse tem toda segunda-feira, até foi feriado, então ele veio na terça. Ó, toda segunda-feira tem, certo? Agora, esse aqui que é importante, que ele tem uma vez por mês, tá? Então ele é importante. Esse aqui que a gente vai observar na sexta-feira, que pode dar um novo direcionamento. Aqui, se quiser ver as anteriores, tem aqui em PDF, em texto. Se abrir em texto, o próprio Google já traduz. Abrir em PDF também é bem interessante. Este aqui é importante, tá certo? Esse aí é bastante importante para a gente saber na sexta-feira qual vai ser, porque aí eles falam estoque, demanda e tal, as exportações estão boas nos Estados Unidos e tudo. Mas se tiver uma pressão de preço lá, exatamente por causa de clima e um aumento na demanda, principalmente pelas exportações, a gente vendo esse clima enlouquecido, esse dólar nessas condições, que o governo fará para modificar isso? Subir os juros me parece difícil, né? Na pancada dessa, a pancada de 20 pontos na noite, que legal. Nos juros, acho que não tem espaço para isso. E talvez usar nossas reservas para derrubar o dólar, a gente deixar de ser competitivo nas exportações e vender aqui em cima, aqui dentro do mercado interno. Vamos observar, né? Fica bastante interessante essa posição, bastante interessante para a gente ver isso tudo, né? E vamos ver o que vai dar, tá certo? Então, amanhã um novo dia, amanhã é quinta, bate-papo com o Bo Williams, né? Vamos ver se eu consigo informações mais fortes ainda do que as de ontem e as de hoje. Vê aí, dá like, se inscreve, ok? Divulguem, tá? Ficam perguntando, quero entrar no Telegram, aqui embaixo, ó. Tem Instagram aí, ó, clica no mais, aí aparece o Telegram, tá certo? Se assistir até o fim aqui, você sabe como entrar no Telegram. Abração, até mais.